Olá, bom dia. Shalom, do nosso Eterno, aos amados escolhidos do Eterno. Que bom, revê-los. Quanto tempo, nós estamos aí já há algum tempo sem fazer o vídeo e o Eterno, o nosso Criador e o nosso grande soberano Rei, seu Filho Yahushua HaMashiach, nos deu graça nesse dia para estarmos juntos aqui para falarmos da Palavra de Deus. O Criador tem me tocado ao meu coração para falar um pouco a respeito da iminência do arrebatamento, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, que hoje eu quero entrar também num assunto muito interessante a respeito do poder, da grandeza e do valor da oração da igreja. Amado irmão, você como filho do nosso eterno Salvador, nosso Deus, grandioso Rei, nós precisamos ter uma vida de oração. Paulo nos orienta em uma de suas cartas, em Tessalonicenses 5, ele fala que nós precisamos orar sem cessar. Isaías diz que precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Yahweh, o Rei da Glória, Yahushua, o Salvador, o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, espera que nós tenhamos uma comunhão, um íntimo relacionamento com Ele para avançarmos nos dias que nós vivemos no presente momento, dias difíceis, mais de um ano já, essa situação dessa pandemia aí assolando, trazendo tristeza, vitimando, tanta gente até no meio cristão, falecendo, morrendo, mas até que o Senhor tem nos ajudado, Nós não podemos temer, não podemos desanimar, precisamos avançar. E eu separei hoje aqui um texto muito forte, muito interessante, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler aqui rapidamente do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim, em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratá-los, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-os a 4, entregando a Pedro ali no cárcere a 4, escolta de 4 soldados, cada uma para que eles guardassem, tencionando apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração fervorosa, incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Aleluia! Que maravilha! Nosso Pai, obrigado por essa palavra e ao nosso Rei. Yahushua, nosso Salvador, nosso Cristo e Salvador, nos dá a bênção da sabedoria e orientação aos nossos irmãos que vão ouvir, ó Pai, para que eles tenham uma vida, Senhor, aos teus pés, em nome do Cordeiro Santo do Eterno. Amém. Amados irmãos, que palavra abençoadora. A gente vê aqui na palavra de Deus que Pedro, estava preso ali. Deixa eu mudar aqui rapidamente aqui um louvor para que nós possamos ter um fundo musical aqui. Entrou um comercial aqui, mas glórias a Deus. Para a glória de Deus, nós precisamos aqui entender que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E, como lemos aqui, Pedro e Tiago tinham sido presos naquela ocasião. Mas havia, por parte da igreja, oração fervorosa e incessante a favor de Pedro. Eles já tinham perdido
o irmão Tiago, a fio de espada, né, tinha sido degolado pelo rei Herodes. Lembramos que no capítulo 5 desse mesmo livro, do livro de Atos dos Apóstolos, houve uma situação que Pedro e os apóstolos também foram aprisionados após curar o coxo lá na porta chamada Formosa, né, um coxo de nascença, né? Ali onde Pedro estendeu a sua mão, ele falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E é necessário lembrarmos que Pedro e os apóstolos foram presos, mas o Senhor, nosso Criador e ao nosso Deus, mandou um anjo ali e libertou de forma sobrenatural e mandou eles ir para o templo, continuar ensinando e praticando os milagres por parte do nosso Pai. E houve ali, né, uma apreensão, eles ficaram, né, muito impressionados com o que havia acontecido de forma sobrenatural, aquela libertação de Pedro e os apóstolos. E dessa vez aqui Herodes, para ganhar prestígio junto aos judeus, junto àquelas pessoas que estavam, né, odiando, né, o avanço do testemunho do Machia, o avanço da igreja ali naquela cidade, mandou prender a Pedro e Tiago e, como lemos aqui, mandou executar a Tiago ao fio da espada. E a igreja, percebendo a necessidade, ela entrou em oração. Olha, amados irmãos, que gesto nobre, glorioso, né, digno, né, de exemplo, né, digno de louvor, foi o exemplo que esses irmãos, né, nos deram ali naquela ocasião, ali, praticando esse ato de submissão a Deus e buscando ao Senhor incessantemente a favor de Pedro. Pedro, né, que era um líder da igreja, e é interessante que os irmãos não entrar em oração para fazer pedidos pessoais, né, por causas, né, pessoais ali, por uma casa, né, ou pela uma provisão, ou pelo tipo de cura. A Bíblia diz que eles entraram em oração em favor da libertação de Pedro, porque Pedro estava correndo risco de vida. E a palavra do Senhor, se os irmãos lerem depois o restante desse capítulo, houve novamente uma manifestação sobrenatural, uma intervenção divina naquele local, e Pedro foi mais uma vez, né, colocado ali em favor dele um anjo. É interessante que haviam 16 soldados, né, 4 escoltas de 4 soldados, intercalando ali, e ele ficou algemado ao lado de 2 soldados, né? E o anjo veio de forma sobrenatural à noite. Pedro, né, passando por toda aquela situação, né, correndo risco de vida, sabendo que poderia ser executado ali após a Páscoa, mas ele descansava nos braços do Senhor. Pedro dormia, como diz aqui a palavra do Senhor nesse capítulo de Atos. É importante percebermos que quando estamos com o Senhor, nosso Salvador, nós temos refrigério para a nossa alma. Ainda que as ondas se levantem, né, Jesus está no nosso barco. O Messias está conosco todos os dias até a consumação do século. E Pedro descansava. O anjo chegou à noite, acordou Pedro, fez os soldados dormir, né, mandou ele calçar as sandálias, pegar a capa, né, as algemas caíram, né, as portas se abriram ali, passou por 2 escoltas de soldados, chegou no portão de ferro, no portão principal daquele cárcere, né, ali já era, né, uma prisão, né, mais reforçada, né, podemos, né, entender ali que era, né, uma prisão com mais soldados, com mais dificuldade para prender ali aqueles encarcerados de forma que não houvesse nenhuma chance deles se libertarem. Mas o nosso Deus, para Ele não há impossíveis, e Ele de forma sobrenatural, através daquele anjo, né, enviado pelo Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra,
de forma sobrenatural, Pedro foi passando pelaqueles soldados, aquele portão era um presídio de segurança máxima, né? E Pedro foi avançando, o portão era pesado, né? Segundo as pesquisas dos historiadores, né? Aquele portão não se abria facilmente, tinha que ter ajuda de bois para abrir aquele portão, mas Pedro saiu. E ele pensava até que estava, né, envolvido num sonho, não tinha entendimento que aquilo estava acontecendo de forma, né, real. E ele, quando chegou na rua, o anjo deixou, assim ele percebeu que estava livre e foi imediatamente para o local onde os irmãos estavam orando. Mas eu quero focar aqui nesse versículo 5 que diz que a igreja orava fervorosamente, intensamente para o nosso irmão Pedro. Amado irmão, você tem orado pela causa de alguma pessoa, algum irmão que está passando nesse momento por uma situação difícil, seja ela uma enfermidade, seja ela, né, uma carência financeira, né, alguma injustiça social, né, alguma ação, né, alguma coisa que tem trazido tristeza ou limitação ou injustiça para o coração do teu irmão. Nós vemos também na palavra de Deus, lá no livro de Jó, que no capítulo 42, que Jó, quando orou pelos seus amigos, Deus o abençoou ele de forma dobrada, né? Ele recebeu tudo em dobro quando orava pelos seus amigos. E quanta gente, né, não tem praticado, né, e entendido o poder da intercessão. Nós somos olhos de sacerdócio real, nação santa, fomos chamados para uma missão de oração. E nesses dias difíceis, nós precisamos estar aos pés do Senhor, descendo à casa do olheiro, se humilhando perante a potente mão do Criador, né, onde ele mesmo disse: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como é importante e poderosa a grandeza da oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração. A igreja do presente século, né, é uma minoria que se envolve constantemente, fervorosamente, insistentemente em oração, em prol da vida dos irmãos, em prol da sua família, em prol da sua própria vida. Mas é importante nós compreendermos que quando nós abençoamos, intercedemos por alguém, o Senhor estende as mãos poderosas dele para a nossa vida e nos traz a vitória. Ele entra com providência pela nossa causa quando vê que em nosso coração há um amor ágape, há um amor ao próximo, há um desejo de ver as pessoas sendo abençoadas, seja no nosso âmbito familiar, no meio da igreja, no meio da sociedade, né? Ainda nesses dias, quantos precisam de serem alvo das nossas orações para que o Pai possa entrar com providência. Por isso, amados irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao hábito, né, à prática da igreja primitiva, que orava incessantemente, fervorosamente. E nós vimos aqui que quando Pedro orou, ele, pelo poder, pela bondade, pela ação sobrenatural do Pai, um anjo se manifestou, ele conseguiu sair daquele cárcere, né? Aquela prisão de segurança máxima ali. E depois, nos capítulos posteriores, você vê que Herodes, numa de suas, né, aparições ali, fazendo, né, um discurso soberbamente, né, cheio do seu orgulho, Deus provocou ali uma outra situação e ele foi comido de bicho. Então nós vemos que a igreja, Pedro foi salvo, foi liberto, Herodes foi comido de bicho, e a igreja, como eu, como você, estamos aqui neste mundo até hoje,
por causa do exemplo desses homens, né, que pavimentaram essa estrada para que a igreja continuasse caminhando em fé, em poder, de forma sobrenatural até os dias de hoje. O mesmo Salvador disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso precisamos não temer, mas olhar para o autor, o consumador da nossa fé, olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro. O socorro vem do nosso Yahshua HaMashiach, o socorro vem do nosso Salvador. Ele que morreu na cruz por mim e por você, ele não nos desampara. Ele mesmo fala: não pasme, não te espante, tão somente ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Por onde quer que nós andemos, Deus está conosco. E no meio dessa situação, no meio dessa provação, dessa pandemia, no meio dessa calamidade, né, dessa injustiça social, onde o desemprego está aumentando, né, a pobreza, né, por falta de recursos, né, de atividade profissional, muitos estão padecendo, e precisamos orar por essas vidas, por essas famílias, por essas pessoas, para que nós possamos receber da parte do Pai aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, porque nosso Messias está voltando, breve, né, ele vem, breve ele estará dando um basta em toda essa situação e irá clamar, irá com som de trombeta, a voz do arcanjo, nós escutaremos o nosso chamado, o nosso nome sendo chamado, e ele clamando: vinde benditos do meu Pai, tomai por posse, por herança, aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Eu creio que nós vamos ouvir essa voz gloriosa para, de forma sobrenatural, sermos arrebatados e sair deste mundo tenebroso e vivermos para sempre com o nosso Rei. Aleluia! Mas enquanto estamos aqui, precisamos orar, buscar, né, nos dedicar, interceder, jejuar, ler a palavra de Deus, invocar o nome de Yahweh, invocar o nome de Yahshua HaMashiach, porque todo aquele que invoca o nome, né, o nome hebraico, é o nome do Senhor, será salvo, tu e tua casa. Por isso, amado irmão, procure se posicionar como um filho do Eterno, humildemente busca o Senhor, se prostre aos pés do Salvador, porque certamente as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E essa palavra, esse exemplo da igreja é para que nós possamos, né, nos espelhar nesses irmãos que sofreram, mas venceram, para a glória do nome do nosso Rei e Senhor dos Exércitos, Ele que era, que é, que há de vir para nos levar para Ele. E assim, amados irmãos, eu deixo a paz para os irmãos. Vamos orar, porque a oração é a chave da vitória, e que você possa tomar isso como ensinamento, né? O que está registrado na Santa e Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos é um livro muito importante, muito, né, instrutivo para aqueles que amam a palavra de Deus. E que você possa fervorosamente, né, dedicadamente, incessantemente, continuar orando. Não desista, irmão. Não fique envolvido com coisas banais, fúteis, né, coisas, entretenimentos que não levam para lugar nenhum. Mas entre no caminho da eternidade. Ande atrás, né? Siga os passos de Jesus, e certamente você adquirirá a paz que excede todo entendimento e chegará à eternidade com o nosso Rei. Oremos. Nosso Pai, nós te pedimos a tua bênção, purifica-nos nesta manhã, ó Pai, nesse início de tarde. Precisamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor, às veredas antigas, ó Pai, se prostrar aos teus pés, orar, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, Senhor, nas instituições de saúde, nos hospitais,
os que estão, ó Pai, em Santa Casa, UTI, CTI, enfermaria. Vai libertando, ó Pai, vai curando, ó Pai, desse vírus maligno, ó Pai. Ó nosso Rei e Salvador, liberta os encarcerados, ó Pai, em presídios, delegacia. Cura, ó Pai, restaura a vida dos que estão em clínica, em casa de recuperação. Livra eles, ó Pai, do vício, do álcool, das drogas. Ó Pai, restaura as famílias. Tu é aquele que abençoa aqueles que te buscam com fé. Tu é galardoador. É Tu que recompensa a todos nós, ó Pai, com a Tua bênção, o Teu amor. Esteja aqui na minha vida, na minha casa. Esteja visitando a casa dos meus irmãos, ó Pai. Muitos estão sem poder se reunir, ó Pai, de forma congregacional, mas Tu está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Tu se faz presente. E neste vídeo, ó Pai, nós podemos estar juntos, ó Pai, com outros irmãos, clamando por vidas, ó Pai, que precisam ser libertas. Senhor, as crianças, ó Pai, as pessoas que estão envolvidas na feitiçaria, na bruxaria, liberta ela. Pai, arma forjada, ferramenta preparada, não prevalecerá sobre a vida dos Teus santos. Dá ordem a Teus anjos a nosso respeito, para que praga alguma, vírus, epidemia, bactéria alguma, chegue à nossa casa, mas chegue o Teu amor. Prepara a Tua noiva, ó Pai, para o arrebatamento da Tua igreja, ó Pai. Os dias estão se findando, ó Pai. Desperta a Tua igreja, ó Pai, para o momento em que vivemos, as profecias se cumprindo debaixo dos nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver, ó Pai, que os dias são maus, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dá essa fé inabalável para os nossos irmãos. Visita, Senhor, os meus familiares, o meu sobrinho Fernando, ó Pai, a Viviane, o Tiago, o pequenininho Gabriel, ó Pai, nessa manhã, ele que pediu a mim, ó Pai, para fazer, ó Pai, esse vídeo. Senhor, ajuda a minha família no Rio de Janeiro, meus amigos, meus irmãos em Cristo aqui em Minas Gerais. Visita todos os estados do Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa Jerusalém, abençoa Israel. Senhor, cuida dos nossos irmãos na Ásia, na China, no Oriente Médio, na Europa, ó Pai, na Austrália, Senhor, nos Estados Unidos. Faz a Tua obra redentora, porque do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo, aqueles que aqui habitam. Senhor, desde a antiguidade não se ouviu um Deus como Tu, que trabalha para aqueles que nele esperam, e nós esperamos em Ti, na Tua bênção, no Teu amor, na Tua intervenção divina, para que os cárceres, as prisões, ó Pai, da cegueira, do pecado, sejam destruídas, e venha a libertação, venha a salvação, venha a cura, ó Pai, venha a fé, ó Pai, que move, Senhor, montanhas, para que essa pessoa seja bem-sucedida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa repetir mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Yahshua, Rei Machia, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amados e santos irmãos, que você tenha uma boa tarde, uma boa semana, um mês de abril na presença de Deus, e fica vigilante, hein? Breve voltarei fazendo um vídeo aí a respeito da iminência do arrebatamento, da nova ordem mundial e do livramento que o Pai vai nos dar da grande tribulação. Shalom Adonai.